Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão me ouvindo, gente? Bom dia para todos vocês. Alô? Alguém aí? Vocês estão me ouvindo? Bom dia, Luiz. Vocês estão me ouvindo? Bom dia. Estamos. Ah, graças a Deus. Eu já estava aqui um pouco, assim, entrando em desespero. Bom, o horário da aula já tá valendo, né? Deixa eu só pegar o livro aqui, porque senão... Eita, não tem aula, né? E hoje a gente vai fazer os exercícios da página aqui, cadê? 37 e 38. 37 e 38. Página 37, exercício 5. E letra A. Bom, no exercício 5, letra A, você tem dois... Como é o nome desse trem? Como é que é o nome desse trem aqui? Pentágonos, né? Um aqui mede 3, no outro aqui mede 2. E aí é para você dizer a razão de semelhança. Como é que você faz a razão de semelhança? Só dividir a medida de um pelo, né, pelo lado correspondente no outro. Então, vou medir a medida desse lado aqui de baixo por esse lado aqui de baixo. Ou também pode ser invertido, né? Ui, alergia. Pode ser desse para esse também, não tem problema. O livro de vocês considera essa resposta aqui como a correta, mas as duas estão. Bom, talvez essa aqui não esteja tão correta assim, porque a razão de semelhança entre os dois polígonos, eu acho que ela deve ser dada na ordem que eles são apresentados, né? Então, primeiro vem esse, depois esse. Mas, enfim. Essa razão de semelhança aqui vai funcionar também desde que tudo que você faça vá do polígono menor para o polígono maior. Letra B. A gente tem um retângulo. A gente tem outro retângulo. A gente tem 2, 4. A gente tem 6.
3. Beleza, qual que é a razão de quê? Razão de semelhança. 2 dividido por 3 ou 4 dividido por 6. Só que esse aqui você tem que simplificar. Então, simplificando por 2, vai ficar 2/3 do mesmo jeito. Tá bom? Beleza. Vamos para o exercício 6. Observe os trapézios isósceles a seguir. Há semelhança entre eles? Tudo bem, vamos desenhar aqui Rapidex. Errei. O que é um trapézio isósceles? Significa que esse pedaço aqui é do mesmo tamanho desse, por consequência, esse ângulo é do mesmo tamanho desse. Bom? Então, aqui é 45, aqui é 135. Aqui é 6, aqui é 2. Então, se esse aqui é do mesmo tamanho desse, e esse é do mesmo tamanho desse, a gente pode dizer que existe uma proporcionalidade entre esses lados. Tá bom? Esse ângulo é igual a esse, conforme a figura, tá na figura ainda, isso aqui que eu estou desenhando. E agora vem a seguinte característica, né? Quando um trapézio, um triângulo é isósceles, os ângulos da base têm a mesma medida. Então, aqui ó, é 45 também, aqui também é 45. E, fazendo a soma dos ângulos internos dessas duas figuras aqui, você vai achar o mesmo resultado para esse e para esse, que é o próprio 135. Beleza. Aqui ficou faltando eu colocar essas medidas, que é 3 e 9. Olha só. Vamos fazer a proporcionalidade dos lados aqui. 2/3, beleza. Lados são proporcionais. 6/9 é a mesma coisa de 2/3? Resposta, sim. E na hora que você simplificar isso aqui por 3, vai dar 2/3 também. Esse lado aqui é proporcional a esse e cabe nessa proporcionalidade aqui também, porque o trapézio é isósceles, né? Então, essas medidas vão ser proporcionais. Tá bom? E se a gente quisesse, aqui fica, eu mostrei para vocês que todos os lados são proporcionais e que todos os ângulos têm a mesma medida. Essa é a maneira de você dizer se duas figuras geométricas são semelhantes. Mas aqui tinha uma outra maneira, eu podia ter terminado de fazer o triângulo aqui, ó. Podia ter terminado de fazer o triângulo aqui também. Se o trapézio é isósceles, o triângulo também vai ser isósceles. Os dois. E aí eu vou ter dois triângulos para comparar. Aí o que acontece? Os ângulos da base são todos iguais. E para ter duas figuras, dois triângulos semelhantes, eu só preciso que eles tenham dois ângulos iguais. No caso que acontece aqui. Tendo dois ângulos iguais, os triângulos já são semelhantes, eu não precisava fazer mais nada. Precisava só dizer que, por consequência, né, os trapézios também são semelhantes. Professor, mas e se um trapézio tivesse uma linha assim e o trapézio tivesse uma linha aqui para baixo? Bom, não é o caso aqui, porque os ângulos mostram que isso não vai acontecer. Os ângulos são os mesmos dentro dos trapézios. Então vamos lá, letra A. Sim, são semelhantes. Qual a razão de semelhança? Na letra B. 2/3. Justifique as respostas dadas nos itens anteriores. Bom, tudo que eu falei aqui foi a justificativa, né? Agora eu teria que escrever. Então eu peço que vocês escrevam. Só repetindo para vocês. Deixa eu ver se eu consigo apagar alguma coisa aqui sem estragar tudo. Aí, acho que eu consegui. Só repetindo para vocês a justificativa, olha só. Esses dois trapézios têm todos os ângulos internos com a mesma medida.
Desculpa, tem todos os ângulos internos correspondentes com a mesma medida. Para isso, bastava terminar a construção usando o fato deles serem isósceles. E depois disso, a gente pode simplesmente terminar de fazer o triângulo aqui e dizer que os dois triângulos são semelhantes por causa do caso ângulo-ângulo. Logo, os trapézios também são. Tá bom? Essa é uma justificativa possível. Número 7. Determine se os paralelogramos a seguir são semelhantes. Justifique sua resposta. Vamos lá. Vou tentar desenhar os paralelogramos aqui. Esse aqui teria que ser o menor, né? Eu desenhei ele muito grande. Ah, tive uma ideia muito boa. Vou aumentar esse. Vou diminuir esse. Olha que sem vergonha. Eu não vou conseguir pegar só isso, será? Vou. Ah, aqui mede 63. Aqui mede 117. Aqui também tem as mesmas medidas. Como a gente está falando de paralelogramos, a gente pode ter certeza que a gente sabe essas medidas desses ângulos aqui. Ó. Eu não vou fazer nenhuma construção, só vou te falar a regra, tá? Talvez você não conheça essa regra ainda, mas em um paralelogramo, ângulos opostos têm a mesma medida. Então, esse aqui, ó, é 63 também. Aquele ali, ó, 117 também. Mesma coisa vale para esse. Então, os ângulos aqui dentro dos dois paralelogramos são todos iguais. Certo? Eu vou copiar as medidas dos lados aqui. 4 e 2. Então, olha só. Os paralelogramos também têm a característica de que lados opostos têm a mesma medida. Então, esse aqui também é 4, esse aqui também é 2, esse aqui também é 1,5, esse aqui também é 3. E aí, como esse aqui sempre é a metade desse, e esse sempre é a metade desse, então a gente tem uma razão de semelhança de 2, né? De alguma coisa dividido pela sua metade. Ou de meio, né? Que é a metade dividido por alguma coisa. Só não entendi. Bem, vamos explicar. Como é que a gente faz razão de semelhança? A gente pega um lado de um polígono e divide pelo correspondente em outro. Vamos lá. Vou pegar 3 desse e dividir pelo correspondente ali no coleguinha. Agora eu vou pegar aqui, ó, 1,5 nesse e dividir pelo correspondente no coleguinha. Essa fração é igual a essa? Né? Considerando que isso aqui possa ser entendido como uma fração? Resposta, sim. Se você multiplicar isso aqui por 2, você vai encontrar justamente a fração anterior. Tá bom? Então, a resposta é sim. As figuras são semelhantes por todos esses motivos e essas construções que eu acabei de fazer aqui com vocês. Tá bom? E a questão 8, eu vou só falar a resposta, não vou escrever, porque senão a gente vai gastar muito tempo. Quando dois triângulos são ditos semelhantes? Bom, dois triângulos são semelhantes quando eles têm lados correspondentes proporcionais e quando eles têm ângulos correspondentes iguais. Com a mesma medida, melhor dizendo, né? Beleza, queridos jovens? Olha só. Eu vou desenhar aqui, ó. Eu vou trocar de assunto. Vou desenhar dois polígonos
Vamos lá, polígono. Me ajuda aí, rapaz. Aí, o primeiro polígono tá aqui. O outro pode ser aqui embaixo mesmo. Beleza. Vou usar o mesmo exemplo do livro. Esse aqui vai medir quanto? 16, 10, 8 e 6. E aqui eu quero mostrar para vocês uma coisa. Existe a razão entre os lados desses polígonos é a seguinte, ó. Vou pegar, vou dividir do maior para o menor. 16 dividido por 8 dá 2. 10 dividido por 5, 2. 8 dividido por 4, 2. 6 dividido por 3, 2. Eu dividi todos os lados correspondentes e mostrei para vocês que todas as respostas são 2. Portanto, esses polígonos têm todos os lados proporcionais. O que dá para fazer com isso? Bom, além de ver proporcionalidade entre os lados, a gente também pode ver entre os perímetros. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar todos os lados do primeiro polígono e vou dividir pela soma de todos os lados do segundo, que são 3, 4, 5 e 8. Será que esse resultado aqui vai dar 2 também? Lembrando que eu estou dividindo a soma dos lados do maior pela soma dos lados do menor. Igual eu vinha fazendo aqui antes, né? Dividindo o lado do maior pelo lado do menor. Bom, vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. Em cima dá 40, embaixo dá 20. 40 dividido por 20, 2. Mesma coisa. Engraçado, né? E tem mais um detalhe. Tem as áreas também. Isso aqui foi para o perímetro. Não é um igual. Vou colocar assim, perímetro. E agora para áreas. Vamos lá, como é que calcula a área do trapézio? Base maior, que é 16, mais base menor, que é 8, vezes a altura, que é 6, dividido por 2. E o resultado disso aqui dá 72. Eu não vou fazer o cálculo por motivos óbvios de falta de tempo. Esse aqui foi do maior, agora vamos fazer do menor. Vou colocar assim, ó, área do maior. E aqui eu vou colocar área do menor. O lado maior aqui desse pequeno é 8, o lado menor 3, a altura é 4 e a altura 3. Então vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. É isso mesmo. O resultado disso aqui, 18. Agora vamos fazer aqui a razão entre a área do maior e a área do menor. Vou colocar só a unidade de medida, metros quadrados, faz de conta isso aqui está em metros. O livro não deu uma unidade de medida, mas vou fazer de conta que é esse aqui. Então vamos lá, né? Vamos dividir a área do maior, que é 72, pela área do menor, que é 18. O resultado vai ser 4. Espera aí, professor, não era para ter dado 2? E foi por isso que eu coloquei a unidade de medida. Olha isso aqui, ó. Não está elevado ao quadrado? E 4? Não é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado? É isso aí. Então, quando a proporção for envolver área, aí a fraçãozinha que tiver as áreas dos polígonos vai ser um número elevado ao quadrado. Você vai achar um resultado que deve ser reescrito dessa forma aqui, para você poder encontrar a razão de semelhança, tá bom? Beleza? Bacana. Bacana.
Beleza? Beleza. Bacana. Bacana. Então, jovens, para casa eu vou passar para vocês os exercícios das páginas 40, não, só a página 41. Tem que desenhar um prédio ali, porque tem gente que mora no apartamento, né? Aí. Beleza? Para casa ou para apartamento? Você mora na casinha do cachorro, enfim. Qualquer lugar que você mora é para fazer de hoje para quarta-feira. Tá bom? Beleza, queridos jovens? Beleza, queridos jovens. Vou encerrando nossa aula por aqui. Foi muito bom vê-los. Ou melhor, falar com vocês. Não foi nem um diálogo, foi um monólogo, porque eu falei sozinho o tempo todo. Fica todo mundo aí com Deus. Um abraço para vocês e até quarta-feira. Tchau.